são mais de 80 igrejas em diversas nações onde o evangelho ainda é proibido. E eles já estão na Coreia do Norte, estão no Nepal, várias regiões da África, estão no Sudão também. E eles têm falado da dificuldade de pregar o evangelho. Muitos vão, morrem por lá e não voltam. E as igrejas aqui no Brasil têm contribuído para esse projeto Meninas dos Olhos de Deus, contribuído financeiramente com orações. E a MCM tem enviado diversos missionários todos os anos. Agora, mês que vem, o pastor Jonatas, que esteve aqui conosco, está indo para... Agora eu esqueci o país que eles vão. Talvez o pastor Cícero e alguns outros missionários. E esses homens vão lá para pregar o evangelho. E tem sido um desafio para eles, né? E a gente tem visto aqui no Brasil que nós não temos perseguição. Nós podemos falar abertamente de Jesus. Nós podemos ir para a igreja sem nenhum impedimento, nenhuma dificuldade. Não existe barreira no nosso país para isso. Ninguém vai correr risco de ser morto ou preso por vir à igreja ou por falar de Jesus. E muitas vezes nós, com toda facilidade, nós não temos. Os missionários vão para lá, dormem no chão mesmo, com tapete ou rede, sem estrutura, sem água potável para beber, e estão lá dando a sua vida para pregar o evangelho. E a gente começa a observar o tanto que nós fazemos pouco, que nós não conseguimos nem nós mesmos, por nós mesmos fazer alguma coisa. A dificuldade de se firmar na igreja, a dificuldade de estar andando com Jesus, a dificuldade de ser assíduo na igreja, a dificuldade de colaborar com a obra. E a gente vê que contraste. Pessoas lá que estão dando a vida pela pregação do evangelho. E muitos de nós não estamos fazendo nada pelo evangelho. Ou quase nada, né? Mas amém. Eu quero convidar então, vamos ficar de pé? Eu quero ministrar uma palavra que está no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Ronei, pode fazer um fundo para a gente aqui? Isaías, capítulo 6, versículo 8. E Deus, Ele nos faz uma pergunta nessa noite. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Todos encontraram? Se preferir, quem não tiver Bíblia, quiser acompanhar no telão, quero lembrar que isso não é desculpa para você não andar com a Bíblia, tá? A gente tem que estar com a palavra de Deus na mão, é a nossa espada, é a nossa bússola. Mas se por algum motivo você não trouxe, pode acompanhar ali no telão. Isaías capítulo 6, versículo 8, diz assim: Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Marca sua Bíblia, por favor, nós vamos falar com Deus nesse momento, ainda de pé. Senhor meu Deus e meu Pai, graças te damos pela tua santa e poderosa palavra. Ó Deus, fala conosco nessa noite, porque queremos ouvir a tua voz. Meu Deus, eu estou aqui, Pai, para ser apenas o teu instrumento, Senhor. E que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e me use, Senhor, para falar com a tua igreja o que tu desejas, o que tu queres. É a nossa oração. E que o teu Espírito Santo ache lugar nesta noite, Pai. Unge a nossa mente para que possamos compreender. Unge os nossos ouvidos para ouvir. E unge o nosso coração para guardarmos a tua palavra. É o que nós te pedimos. No nome precioso de Jesus. Amém. Então pode se sentar. Tome assento, por favor. Irmãos, que texto forte. Que texto bonito. Existe um clamor de Deus nas nações, no mundo. E esse clamor é 24 horas, sem cessar. Existe um clamor no coração de Deus para nós. E Ele clama perguntando: a quem enviarei? E quem há de ir por mim? O profeta Isaías, ele teve a oportunidade, a graça de ouvir
e identificar essa voz. Porque muitos de nós não conseguimos ouvir a voz. Mas isso não quer dizer que Deus não está falando, que Deus não está nos chamando, que Deus não está procurando alguém que Ele possa enviar, confiar o seu evangelho. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. E quantas pessoas buscam a Deus? Os evangélicos buscam a Deus, os católicos buscam a Deus, os espíritas buscam a Deus. Quantos grupos de pessoas buscam a Deus? Mas existe um que Deus é quem busca: os verdadeiros adoradores. E para os verdadeiros adoradores, esses conseguem ouvir a voz do Senhor. Isaías foi um homem que viveu há mais de 700 anos antes de Cristo. Foi um dos maiores profetas que houve em toda a história da Bíblia. E ele foi chamado para trazer uma mensagem de confronto, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem também de consolo. E Deus levanta o profeta Isaías para pregar na nação de Judá naquela época. E Isaías teve uma missão dificílima, que era confrontar o povo, o seu pecado, pela palavra de Deus. Isaías se levantava no meio do povo e os confrontava acerca de viver a palavra, de viver os mandamentos. E interessante, irmãos, é que quando Deus levanta o profeta Isaías para essa missão como profeta, quem era o profeta? O profeta era aquele que transmitia ao povo a voz de Deus. E para que o profeta transmitisse ao povo a voz de Deus, ele precisava ouvir a voz de Deus. E como se ouve a voz de Deus se não estiver perto de Deus? E quantas vezes nós não conseguimos ouvir a voz de Deus porque estamos longe dele, estamos afastados dele. Ele grita, ele fala alto, mas nós não podemos ouvir. Sabe por que muitas vezes não ouvimos a voz de Deus? Porque estamos embaraçados com as coisas deste mundo, estamos ocupados com as coisas deste mundo, como Marta estava. Em vez de dar atenção para Jesus, quando Jesus entrou na sua casa, ela estava preocupada com as coisas da casa. E Maria queria ouvir Jesus. E quantas vezes a correria do nosso dia a dia impede de nós termos um tempo para lermos a Bíblia? Lá no nosso trabalho tem alguns colegas, né? O Arlindo sabe, o Dias e o Alan, que de manhã corre lá. Todos os dois são católicos. O Dias é diácono da Igreja Católica. E ele que começa a oração. E aí vamos os outros também, eu e outros irmãos. E nós vamos ali ler a palavra de Deus. Iniciamos o dia assim, sempre que é possível. Mas quantas vezes nós não temos tempo de orar? Não temos tempo de vir à igreja? Não temos tempo de ler a palavra de Deus? E Deus quer falar conosco, mas o nosso tempo não permite ouvir a voz dele. De outra sorte, não é a questão do tempo, mas é a questão da vida que nós levamos. Levamos uma vida que desagrada a Deus. Fazemos coisas que desagradam a Deus. E muitas vezes a desculpa de permanecer no erro é: isso aqui não faz mal não, é só um pouquinho, é só de vez em quando. Deus só quer saber do meu coração, Ele não está preocupado com o que eu faço. E a pessoa continua numa vida que desagrada a Deus, e ela não pode ouvir a voz de Deus. Isaías diz, se eu não me engano, no capítulo 49, esse mesmo profeta, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa nos abençoar, e nem os seus ouvidos estão tampados para que não possa nos ouvir, mas as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Por isso que Ele não nos ouve. Aquele profeta ali, ele se colocou diante de Deus. Ele teve que ter uma vida de santificação. Ele teve que ter uma vida de compromisso. E por isso, acompanhe comigo no capítulo 6 de Isaías. Ele começa dizendo assim, o profeta Isaías, no capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor sentado sobre um alto e sublime
sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Isaías teve a oportunidade de poucos homens. Ele viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. Alguém só pode ver o Senhor se desejá-lo, se buscá-lo, se tiver um compromisso com Ele. Irmãos, como é maravilhoso aquelas pessoas que têm a oportunidade de contemplar a face de Deus. Muitas vezes os nossos olhos carnais não conseguem enxergar, mas o nosso espírito pode sentir a doce presença dEle. Mas para isso, existe um preço a ser pago. Isaías tinha uma vida separada, consagrada, santificada. Não vivia para ele, ele vivia para Deus. Ele lutava para agradar a Deus, para ouvir a voz do Senhor e transmitir aquela voz. Nós só podemos nos aproximar de Deus quando decidimos ter uma vida separada, quando decidimos ter uma vida na contramão do que o mundo nos ensina. Oséias 6,6 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos, é contínuo. E à medida que nós conhecemos a Deus, que nós nos aproximamos dEle, Ele nos aproxima, Ele se aproxima de nós. É como o pastor estava pregando no encontro profético que nós fomos lá em Trindade. Deus, Ele está na reação. A ação é nossa. Quando eu tenho uma ação de dar um passo para Deus, então Deus reage dando um passo na minha direção. Quando nós tomamos a decisão de agradar a Deus, então Deus reage nos agradando. Essa foi a decisão do profeta. Ele teve uma visão de Deus. Ele viu os anjos, os serafins, adorando ao Senhor, cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. E é verdade, irmãos. Como que nós podemos ver essa glória? Como que nós podemos identificar essa glória? Quando nos aproximamos de Deus. Se não estamos ouvindo a voz de Deus, é porque estamos distante dele. E aí Isaías, ele continua falando a respeito da visão no versículo 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Interessante é que nessa visão que Isaías teve, ele já servia a Deus, ele já andava com Deus. Talvez era como muitos de nós, já tinha se libertado de muitas coisas, já está caminhando na igreja, lendo a Bíblia, orando. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, e quando nos aproximamos da luz, aonde nós achávamos que não tinha uma sujeira, a luz mostra a sujeira. Então, quanto mais perto de Deus, mais enxergamos os nossos erros. Quanto mais longe de Deus, menos enxergamos. Por isso que muitas pessoas falam assim: para que eu vou entregar minha vida para Jesus? Eu não tenho erro nenhum, eu não tenho pecado nenhum. Porque ela não consegue enxergar, porque está longe da luz. E quando Isaías tem aquela visão, ele consegue olhar para si mesmo, servindo a Deus como ele estava, mas ele consegue ainda identificar uma impureza. Ele consegue identificar. E ele diz: ai de mim, que vou perecendo. Ele consegue reconhecer o seu erro.
ele consegue tomar uma atitude de humildade. Porque conhecer a Deus é uma busca, mas quando nós conhecemos a Deus, a decisão de ser limpo e de santificar é de cada um de nós. E aí ele olha para o Senhor e fala: ai de mim, eu vou morrer, porque eu sou um homem de impuros lábios. E o que o Senhor faz? O Senhor toca. Olha aqui que diz no versículo 6: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva. Tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu coração. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Isaías buscava a Deus, servia a Deus, ouvia e transmitia a voz de Deus. Ele tem uma visão extraordinária, maravilhosa. A busca e o compromisso dele permitiu ele ter uma experiência mais íntima com Deus. Se você quiser ter uma experiência íntima com Deus, você tem que buscá-lo, você tem que desejá-lo, você tem que orar, ler a Bíblia, jejuar, estar na igreja. Quando Isaías teve aquela visão, ele pôde enxergar que ainda existia coisas nele, pecados. E ele disse que os lábios dele eram impuros. E quantas vezes Deus está nos mostrando os nossos erros, mostrando os nossos pecados, mas não existe em nós um quebrantamento, um arrependimento, uma confissão desses pecados. E o que acontece? Nós não somos perdoados e começamos a nos afastar de Deus. Isaías, quando ele reconheceu e viu que tinha um erro, um pecado, o que ele fez? Ai, Senhor, eis que estou perecendo, porque sou homem de impuros lábios. Quantas vezes nós não temos sinceridade diante de Deus para confessar os nossos pecados? Quantas vezes preferimos fingir que está tudo bem? Preferimos fingir que está tudo bem com a nossa vida, estamos bem com Deus, estamos agradando a Deus. Preferimos jogar a sujeira para debaixo do tapete e continuamos levando a mesma vida. Mas Isaías, ele teve a coragem de reconhecer e de confessar os seus erros. Se nós quisermos ter uma intimidade com Deus, se nós quisermos agradar a Deus e ouvir a sua voz, nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Precisamos confessar esses pecados com quebrantamento, com choro. Porque aí, o que aconteceu com Isaías? Quando ele reconheceu o pecado, quando ele confessou que ele era um homem de impuros lábios, o anjo veio e tocou aonde? Nos seus lábios. O anjo do Senhor tocou aonde tinha um pecado na vida dele. E eu quero te dizer que com nós não é diferente. Se nós confessarmos a Deus aonde está o nosso pecado, aonde está a nossa fraqueza, o anjo do Senhor vai pegar com a tenaz, que era um instrumento de ferro, ele vai lá no fogo, pega uma brasa viva e vai tocar no nosso pecado, vai queimar aquele pecado, vai nos sarar e nos libertar para a glória de Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Quando Isaías então recebe do Senhor aquela cura nos lábios, o mal que ele tinha, ainda o que restava, que ele foi tocado e foi purificado. Então ele ouve, ele não tem apenas uma visão, ele ouve de Deus um chamado, ele ouve de Deus uma pergunta, e Deus pergunta para Isaías: Isaías, a quem enviarei? Deus estava procurando uma pessoa para enviar para pregar a sua palavra, para levar uma palavra de confronto, de arrependimento, uma palavra de cura e de restauração por os que se arrependessem. E ele diz, e Deus falando para Isaías: e quem há de ir por nós? Já manifestando ali
o Espírito Santo e Jesus. Deus falou nós. E Isaías, então, purificado, santificado, ele responde positivamente. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E hoje Deus está fazendo a mesma pergunta. Quem que Ele pode enviar? Deus pergunta para você: quem eu enviarei para salvar a sua família? E quem há de ir por nós? Deus pergunta para mim e para você: quem eu vou enviar para salvar os seus vizinhos? Os seus colegas de trabalho? Quem eu vou enviar para pregar às nações, aos povos não alcançados, as pessoas que estão nos vícios? Quem há de ir por nós? Será que nós podemos responder positivamente a essa pergunta e dizer: Senhor, eis-me aqui? Eu tenho intimidade com Deus para responder essa pergunta positivamente? Eu confessei os meus pecados para poder responder essa pergunta positivamente? Eu tive meus pecados queimados, limpos e purificados para poder ir levar esse evangelho? Deus pode confiar em mim para isso. Deus pode confiar em você para que o nome dele não seja blasfemado, murmurado. Porque quantos têm servido de escândalo, dizendo que servem a Deus, estão com a Bíblia debaixo do braço, mas estão servindo de escândalo para o evangelho, mentindo, enganando, fazendo as coisas erradas que desagradam a Deus. E Deus tem uma pergunta para nós nessa noite: a quem Ele vai enviar? O que você vai responder para Ele? Existe um processo para isso. Só depois desse processo Isaías teve condição de dizer: pode me enviar, Senhor, que eu vou. E eu quero te dizer que o desejo de Deus é fazer de nós uma bênção, para que as pessoas que estão ao nosso redor sejam alcançadas por essa bênção. O desejo de Deus é usar a minha boca e a sua boca, aonde nós andamos, pelas pessoas que nós conhecemos, para que outros conheçam a Ele. Mas para isso nós temos que assumir um compromisso com Deus, tomar uma posição, uma atitude. Senhor, eu vou andar na tua presença, eu vou me santificar, eu vou me separar desse mundo. Não adianta ter um pé no mundo e outro na igreja. Existe a missa de corpo presente, né? É isso? Não tem, gente? É corpo presente que chama essa missa? Tem gente que está no culto de corpo presente. O corpo está aqui, mas os pensamentos não estão. É o culto de corpo presente. O corpo da pessoa chegou, sentou na igreja, mas a mente e o espírito dela está em qualquer outro lugar. Quantas vezes nós estamos assim? E como que nós podemos ouvir a voz de Deus? Como? Deus está falando, igreja. Deus está fazendo um convite. Deus está nos chamando para trazer uma mudança na nossa vida primeiro. Porque como eu posso atender um chamado de Deus se minha vida não mudou? Se eu não tenho experiência com Ele, se os meus pecados não foram perdoados, se eu não confessei, se não houve quebrantamento, como é que eu vou fazer algo para Deus? A minha vida precisa estar santificada. E o chamado de Deus para nós, nesses últimos dias, é que nós nos santifiquemos mais. Que nós possamos assumir um compromisso com Deus. Não basta amar apenas. Não basta apenas estar na igreja. Não basta apenas dizer que é evangélico. A gente tem que ter um comprometimento. Uma vida digna de ser chamados servos do Senhor. Porque Deus está clamando: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? A gente precisa refletir sobre isso. Pessoas estão morrendo sem Jesus. Aqui no Brasil, às vezes do nosso lado, pessoas estão sofrendo porque não conhecem a Jesus, porque não tem quem fale de Jesus para elas. Pessoas estão perdendo a fé e saindo da igreja por causa de maus testemunhos que estão vendo de quem está dentro da igreja. E qual vai ser o nosso posicionamento? Queremos ouvir a voz de Deus, queremos assumir um compromisso com Ele,
ou vamos ignorar essa voz? Ou nós vamos fazer de conta que não estamos ouvindo nada, que não é conosco? Sabe, eu vou fazer de conta que não estou nem ouvindo, sei nem o que está falando, nem prestei atenção. Até quando os nossos ouvidos vão estar tampados? Até quando o nosso coração vai estar endurecido? Para que possamos nos voltar para o Senhor. Hoje Deus te faz uma pergunta. Ele quer que a palavra dele seja proclamada. Ele quer levar vida e vida em abundância para as nossas famílias, para as pessoas que nós conhecemos. E ele pergunta: quem eu vou enviar? E quem há de ir por nós? Será que ele pode hoje receber de nós uma resposta positiva? Será que hoje nós podemos entender que precisamos mudar a nossa vida, nos santificar, nos purificar, confessar os nossos pecados, abandoná-los, para sermos purificados, para poder dizer sim a esse chamado? Jesus, Ele quer contar conosco, irmãos, para pregarmos uma palavra, semearmos uma semente, pregarmos uma palavra, plantar uma semente, e que essa semente dê muito fruto, e que esse fruto permaneça. E hoje nós temos essa oportunidade de assumirmos um compromisso com Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero orar nesse momento. Ronei vai louvar uma canção. Eu quero que você medite nessa canção. E depois nós vamos orar. Deus, Ele está nos chamando, igreja. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Ele espera ouvir de nós o mesmo que ouviu do profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Oh, aleluia, Jesus. Adorado és neste lugar, adorado és neste lugar, ser glorificado. Oh, aleluia, aleluia. Ser exaltado. Nós te adoramos, Senhor. Nós queremos te ver, queremos te tocar e te sentir. Adorado és neste lugar. Tu és adorado aqui, Jesus. Adorado és neste lugar, ser glorificado, ser exaltado. Santo, 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 só tu és santo, Deus. Santo, 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 só tu és santo, Deus. Adorado és. Adorado és neste lugar. Adore o Senhor, adore a Ele, e Ele há de se revelar a você. Adorado és neste lugar, ser glorificado, Ser glorificado. ser exaltado. Adorado és neste lugar, Senhor. Adorado és neste lugar, tu és adorado, Deus. Adorado és neste lugar, ser glorificado. Diga: ser exaltado, ser exaltado. Santo, 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 santo,
Só tu és santo, Deus. Santo, 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 santo. Só tu és santo, Deus. Santo, 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 santo. Só tu és santo, Deus. Santo, 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 santo. Só tu és santo, Deus. Só tu és santo e digno de louvor. Só tu és santo e digno de louvor, ser glorificado, ser exaltado. A igreja canta: só tu és santo. Só tu és santo e digno de louvor. Só tu és santo e digno de louvor, ser glorificado, ser exaltado. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, e nós queremos ser purificados. Meu Deus, nós confessamos os nossos pecados diante de Ti, meu Deus. Nos perdoa, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, pelos pecados que temos cometido, pelos pecados que temos, Senhor, praticados contra Ti, Senhor. Oh, meu Deus, nos perdoa, nos purifica com Teu sangue nessa noite. Purifica a Tua igreja, Senhor. Nos perdoa, Deus. Toque nós com brasas do Teu altar e nos purifica de todo pecado. Nós nos arrependemos, Senhor, e pedimos perdão a Ti, Senhor. Oh, meu Deus, nós queremos nos santificar. Ajuda, Senhor, as pessoas que não conseguem andar na Tua presença com fidelidade. Ajuda aqueles que ainda estão levando uma vida de pecado, Senhor. Liberta, Senhor, o Teu povo. Liberta, Senhor. Oh, meu Deus, liberta dos vícios, das práticas, dos comportamentos, Senhor. Nos purifica, Deus. Nos purifica, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz e queremos atender o Teu chamado e queremos dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, meu Deus, nos envia a nossa família, nos envia aos nossos vizinhos, nos envia as pessoas que estão sofrendo, para pregarmos a Tua palavra, Senhor, para pregarmos, Senhor, o Teu evangelho, Pai. E nos abençoa nessa noite, nos purificando, nos restaurando, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Irmãos, Jesus conta conosco. Primeiro Ele quer fazer um milagre na nossa vida. Primeiro Ele quer fazer de nós uma bênção, para que depois Ele nos use para levar a bênção dEle para outras pessoas. E se nós quisermos ser um instrumento de Deus, a primeira coisa que temos que fazer é nos aproximarmos dEle, é andarmos com Ele, é agradarmos a Ele. E se nessa noite tiver alguém que quer entregar sua vida para Jesus, caso você nunca fez isso, você pode fazer isso nessa noite. Você pode entregar sua vida a Ele, recebê-lo como seu único Senhor e Salvador. Se você já fez isso e talvez esteja afastado dos caminhos do Senhor, e você quer se reconciliar,
você quer voltar aos braços do Pai, você quer ter a sua comunhão restaurada com o Senhor, quer abandonar esse mundo de perdição. Se você quiser se reconciliar com o Senhor, caso você esteja afastado ou afastada dele, você pode também fazer isso nessa noite, porque Jesus, ele quer fazer uma revolução na nossa vida. Está preparado aí, Ronan? Tem uma canção para nós? Coloca uma canção para nós, por favor. Esse é o momento que nós podemos decidir. Se você ainda não decidiu de entregar sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Ele, você pode fazer isso nessa noite. Você pode falar: Jesus, eu quero te seguir, eu quero te servir, eu quero te obedecer, eu quero andar nos teus caminhos, eu quero ter uma vida mudada, transformada, restaurada. Talvez eu não tenha mais. Venha se encontrar com Jesus. Você pode vir à frente, que nós vamos orar por você. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Venha nascer do Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Fale isso para Eu Ele. quero nascer do teu Espírito. Queremos nascer do teu Espírito, Senhor.